30 de maio de 2019. Como é de costume da casa, nós vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Faz a chamada e convida essa. Vamos fazer a chamada dos nobres colegas. Doutor Saulo. David Nogueira. Fabiano Vasconcelos. Presente. Fábio Antônio Pires Jorge. Justificado. Marcelo Moreira. Está na casa. Marcos da Silva Marques. Michele Cabral. Paulo Celso Alves Pena. Pedro Paulo, presente. Rafael de Oliveira Tavares. Saulo de Tarso. E Silvio Rogério. Justificado. Vereador, vamos compor a mesa aqui. Queria convidar aqui mais um colega para compor a mesa. Marcelo, você que está em pé, vem compor a mesa com a gente aqui. Vem cá, não precisa ler não, vem cá. Vem cá. Santa Isabel aqui, ocupar essa mesa aqui, ó. É importante. Os distritos ocupando a mesa diretora. Ali, já está acostumado já. Dispensa da leitura da ata sessão ordinária do dia 28/5 e aprovação da mesma. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Agora nós vamos ter o uso da tribuna pela secretária municipal de Fazenda, a senhora Flávia Guimarães Silva, da prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2019. Gostaria de convidar a Flávia e a sua equipe que adentrasse aqui ao plenário aqui. Ô, Flávia, pode vir assumir aqui o... Secretária, é um prazer recebê-la aqui nessa casa. Se sinta à vontade. Qualquer dúvida, a senhora pode transmitir aqui à mesa que a gente vai tentar reparar. A senhora, o microfone está com a senhora por 10 minutos. Alô, boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade. Alguns talvez não me conheçam, sou Flávia Guimarães, sou servidora da Prefeitura, estava secretária de Controle Interno e agora estou secretária de Fazenda. Vim fazer a minha apresentação, agradecer a vocês, desejar uma boa noite a todos, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição para poder responder a vocês o que for preciso. Vou iniciar aqui a apresentação. A audiência pública, ela é uma obrigatoriedade da Lei de Responsabilidade Fiscal e nós temos como objeto dela fazer a exposição das metas, principalmente, que tem como princípios legais a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal. Como eu disse, a gente tem que fazer a apresentação e cumprimento das metas em relação ao primeiro quadrimestre de 2019. O que nós precisamos demonstrar e avaliar
é a ação planejada, que nós precisamos, estamos através dos instrumentos da LDO, PPA e LOA, que são os requisitos básicos para que haja uma transparência, prevenção de riscos, correção de desvios, né, que a gestão tem que, às vezes, regularizar algumas coisas, e equilíbrio das contas, que é o básico, que é, justamente o cumprimento das metas, que é por isso que existe a audiência pública, para a gente apresentar as metas, se elas estão sendo cumpridas pela gestão. Começando pela receita, do primeiro quadrimestre de 2019, nós tivemos uma arrecadação de 75 milhões, salientando que esses dados são dados consolidados, que tem todas a prefeitura, fundos e autarquia, que é a Previdência, nosso Instituto de Previdência. Nós tivemos uma arrecadação de 75 milhões, 179. Essa arrecadação, em comparação, eu gosto sempre de comparar em relação ao mesmo período do ano anterior. Do ano anterior, nós tivemos uma receita de 70 milhões, então nós tivemos já aí um acréscimo aí de receita, né, de algumas receitas que cresceram, que tiveram uma arrecadação maior, como os nossos impostos, né, próprios, e algumas receitas que tiveram uma pequena queda, mas que se compensa por outras. Nós tivemos uma realização aí de 37,91% do nosso orçamento nos primeiros 4 meses, o que é uma boa arrecadação, considerando o início do ano, de 37%. Ano passado, no mesmo período, nós tivemos uma arrecadação de 40%, porém, o nosso orçamento era menor, era de 173 milhões, então acaba que compensa e a gente tem uma arrecadação boa. Tivemos, então, 37,91% de receita realizada no primeiro quadrimestre. Quanto à despesa, nós tivemos uma despesa realizada de 55,73%, que também, da mesma forma, são dados consolidados de toda a gestão. Em comparação com o de 2018, nós tivemos em 2018 teve 56%, nós empenhamos em 2019, no primeiro quadrimestre, 110 milhões de reais, tá? Já realizamos esses 55% do orçamento, na parte empenhada e na liquidada, 63%. Se a gente for comparar a questão das metas, nós temos uma despesa empenhada aí, apesar da arrecadação, ela está no consolidado aqui, tem um valor de receita menor do que a despesa empenhada. A gente tem uma peculiaridade aí, se vocês puderem ver na apresentação, nós temos na saúde, a saúde ela tem como premissa, eles empenham, sempre no início do ano, todos os seus empenhos estimativos e globais, então dá um boom na despesa, o que não é nada de irregular, é normal, se faz isso mesmo, e eles têm essa premissa, então acaba que aumenta o empenhado, então nós temos aí um valor de 110 milhões empenhado, tá? Pela despesa por função, nós temos aí a despesa por função, né, básica, pelo saneamento, educação, saúde. A gente teve um empenho realmente alto na parte da saúde, a gente vem aplicando bastante na saúde, como vocês vão ver mais à frente. Educação também, vocês podem ver aí, nós já empenhamos aí 37%. Da educação, que não é o percentual mínimo, não é isso, tá? Isso aí é só percentual em relação ao que foi orçado na nossa lei orçamentária municipal, na nossa LOA. Temos 53% de aplicação da despesa do exercício em 2019 até
abril. Em relação à manutenção do ensino, os nossos 25%, e no primeiro quadrimestre nós já atingimos 27,17%, o que é um percentual muito bom em comparação ao ano passado. Ano passado nós não tínhamos atingido ainda o limite mínimo, nós tínhamos aplicado em 2018, no mesmo período, no primeiro quadrimestre de 2018, 24,05%. Então, nós tivemos um aumento aí na aplicação da saúde, da educação, desculpa. A saúde, da mesma forma, temos a obrigação de repassar no mínimo 15%, e nós repassamos, espera que eu errei aqui, nós repassamos já 23,24% da saúde, que também, em comparação ao ano passado, no mesmo período, foi 21,71%. Então, nós estamos investindo bastante em saúde e educação. Quanto ao pessoal, a despesa com pessoal, nós temos aí, até abril de 2019, um percentual de 43%. Como vocês podem ver ali, está um pouco ruim, mas nós estamos abaixo até do limite de alerta, salientando que esse percentual aí não entrou ainda a questão da database, que só entra a partir de maio, mas o percentual ficou em torno, mais ou menos, de 44% para 45%. Então, nós estamos num limite bem confortável em questão de limite de pessoal, de gasto com pessoal, para atender a lei de responsabilidade fiscal, né? Mas em questão o aumento nosso de 4,17%, que foi estendido a todos os servidores, ele deu um aumento aí financeiro de em torno de 320 mil reais nas contas, né? Foi o que a gente conseguiu fazer para manter a folha em dia. Todos os relatórios, tá, foram extraídos dos relatórios de gestão fiscal, da lei de responsabilidade fiscal, e dados consolidados. O que a gente tem para apresentar em relação às metas são isso. As metas fiscais foram atingidas, as metas de resultado nominal e resultado primário também foram atingidas no primeiro quadrimestre de 2019. Então, nós temos uma prestação de contas, né, que nada mais é essa audiência pública, uma prestação de contas para a sociedade, para os vereadores. Temos resultados bons até o primeiro quadrimestre, atingimos todas as metas da lei de responsabilidade fiscal, principalmente, e minha apresentação é essa. Eu agradeço vocês pela apresentação curta, mas acho que é o básico que a gente precisa passar para vocês. Estou aberta, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, que eu puder responder, eu vou responder. Se eu não puder responder alguma coisa, eu respondo para vocês oficialmente depois, me comprometo. Eu estou na Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Fazenda tem menos de 2 meses, né? Já está tomando pé da situação, mas muitas coisas já estamos avançando lá, já estamos conseguindo fazer algumas coisas que estavam pendentes, estamos caminhando com algumas coisas, e eu acho que é isso que é o mais importante. Fazer alguma pergunta? Obrigado, secretária. Prazer novamente recebê-la aqui. E como é de praxe aqui, secretária, a gente abre as indagações dos nobres colegas. Uhum. Então, a gente vai fazer aqui, igual nós fizemos com a saúde, 5 minutos, entre perguntas e respostas. Se estender um pouquinho, a gente pondera também, para a gente manter um equilíbrio aqui. Sim. Tá certo? Então, o primeiro a fazer uso aqui é a vereadora Michele Cabral. Não está na casa. Vamos, Paulo Celso Alves Pena.
Boa noite, secretária Flávia. Boa noite, secretária Denise. Não sei se eu... Não, Ciane Luiz, boa noite, boa noite. E o trabalho continua, né? Sim. 2 meses, dar os parabéns e Obrigada. desejar boa sorte. O seguinte, vou fazer só uma pergunta rápida aqui. Quando você falou no percentual de 43% aí, sobre o trabalho, pode aumentar um pouquinho, mas tem agora sobre a data básica, aumenta, por causa do aumento que vai ter. Sim. Quem sabe sobra uma beirada lá e quem sabe o nosso prefeito pode empregar mais um pouquinho de pessoas desempregadas na nossa cidade que a gente está precisando. Aquilo que eu falei, vereador, deixa eu te falar. A questão do percentual da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é um percentual exigido pela lei, que a gente tem que cumprir, a gente tem alguns limites, né, de prudência, limites de alerta, mas a questão não é só não atingir os limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal. A questão também é a parte financeira, porque não adianta a gente dar um aumento também maior ou empregar mais pessoas e a gente não ter como arcar com essa folha de pagamento depois, né? Então, assim, o prefeito vem mantendo a folha de pagamento em dia, como os senhores sabem, que foi uma vitória muito grande, né, para o município, para os servidores. Então, obviamente que isso aí é um pedido que eu acho que tem que ser estendido também ao prefeito, mas, assim, de início eu já te falo isso, que realmente não é só uma questão orçamentária e uma questão de percentual, é uma questão de financeiro. A prefeitura não está com folga financeira, né, para poder fazer certas coisas, tem muitos investimentos para fazer muitas coisas, mas, obviamente, que fica registrado o que o senhor falou. Tá Obrigado bom? e boa sorte na secretaria. Obrigada. Próximo sou eu, que vou fazer a pergunta. Flávia, eu quero só fazer uma explanação, porque a gente tem acompanhado de perto os acontecimentos. Você vem do controle interno, Sim. assume a Secretaria de Fazenda, então você acumula ali bastante conhecimento de uma área de fiscalização e uma área Sim. agora de atuação. Sim. E a gente percebe, lê as notícias hoje, então, que os economistas quase que dão como um ano perdido, como se a economia nossa hoje ela está numa situação complicada, o país vive uma discussão política que não vai levar a lugar nenhum, mas está aí. Uhum. Mas eu quero saber de você o seguinte, a nossa Prefeitura de Valença, hoje, ela encontra com uma folha de pagamento dentro de um limite prudencial, tá certo? Dentro de uma situação confortável e principalmente das suas obrigações. Hoje a Prefeitura está cumprindo todas as suas obrigações, porque a gente sabe que no passado isso aí acontecia devagar, pagava-se uma coisa, pagava outra, e aí a minha pergunta para você é em cima das obrigações e aquele precatório que teve no passado, se a gente ainda vai ter alguma coisa e se dentro desse ano, tá certo? E se tiver, o prefeito está, vamos dizer assim, se preparando para essas ações também. Sim, vereador. O que acontece é o seguinte, a questão dos precatórios, o que foi ano passado que nós tivemos problemas, tivemos muitos bloqueios, foi parcelado, né? Os valores foram parcelados, e nós estamos fazendo um levantamento lá, tanto junto à Fazenda, junto à Procuradoria, para a questão dos precatórios e para a questão dos RPVs também, né? A gente está fazendo levantamento justamente para levar para o prefeito uma proposta para poder fazer pagamentos mensais, para a gente poder tentar diminuir, até para evitar mesmo os bloqueios, porque os processos que chegam lá e não são pagos de qualquer forma, eles fatalmente vão virar um bloqueio judicial, né? Então, de qualquer forma, vai impactar o financeiro da prefeitura, né? Isso está sendo estudado, está sendo feito o levantamento, nós estamos fazendo, inclusive, o doutor Luiz, ele está me assessorando lá nisso, da parte jurídica, ele está fazendo todo esse levantamento junto com outro servidor lá da Procuradoria, para a gente poder fazer até por conta dos riscos fiscais, que isso é um risco fiscal, né? Que faz parte também das ações planejadas que a gente tem para cumprir as metas. Então, isso está sendo visto, está sendo estudado junto com a Procuradoria, levantado, para a gente poder tentar fazer de forma escalonada, fazer esses pagamentos para poder diminuir esse déficit que tem em relação a esses compromissos.
E as obrigações, essas estão todas em dias? As obrigações, Light. você diz sim, estão em dia. Parcelamentos, tudo em dia. Parcelamentos em dia, inclusive nós estamos com um projeto lá na Prefeitura, da Secretaria de Obras, nós conseguimos uma certidão da Light, de adimplência, para poder tocar esse projeto. Está tudo em dia, tudo, esses compromissos que são os normais do mês, está tudo em dia. Agradeço e desejo muito sucesso para você. Muito obrigada. Vereador. Próximo a fazer a pergunta é o meu amigo professor Rafael. Flávia, boa noite. Boa noite. Quero te desejar toda a sorte do mundo, Obrigada. que eu tenho certeza de que o seu êxito na gestão vai ser um êxito para toda a população. Com Sempre certeza. quando há uma mudança, a gente se alegra de esperança, sabendo que quem entra com gás novo, com vontade de fazer. Mas você, como servidora, não tenho dúvida nenhuma, com a tua experiência do controle interno, que poucos gestores reconhecem a importância do controle interno. É o olho da população enquanto gestão pública. Quero Sim. também cumprimentar Luiz, Luciene, Denise, tá bom? Importante estar a secretária de administração. A gente fica feliz quando a gente vê esses comparativos. Eu quero elogiar a dinâmica didática da tua apresentação, para a gente dar uma tranquilidade muito melhor, a gente receber isso aqui antes e não ficar lendo número, falando número, que para a gente que não é técnico... Se você me permite, eu pretendo melhorar essa apresentação, é porque eu não tive tempo hábil para melhorar. Mas trazendo para a gente antes e pontuando, fica muito mais fácil. Sim. Eu tenho 4 pontos para pedir sua contribuição. A primeira, a gente, Marquinho também, os vereadores, a gente vê um déficit de arrecadação no município muito grande. Claro que até é reflexo do próprio momento econômico que o país vive. As pessoas não têm dinheiro, as pessoas não pagam. Então a gente tem que acabar vendo mecanismo de arrecadação. E a taxa de embarque rodoviário é um tema que eu vou ficar 4 anos falando isso Sim. aqui, do quanto que a gente deixa de arrecadar. E eu fiz diversos documentos perguntando como que é feito essa arrecadação. E eu nunca tive nenhuma resposta. Então, desse vereador que vos fala, lá na sua gama de demandas, veja com carinho a questão da taxa rodoviária, porque eu vejo uma incoerência, uma empresa que arrecada mais de R$200 mil mês com ônibus, que é útil, falo isso porque eu tive uma relação muito próxima com eles, por conta do ônibus para Juiz de Fora, paga R$800 de espaço na rodoviária, e a gente não arrecada R$1 nessas passagens. Então, fica a nossa provocação. Posso lhe dar uma boa notícia? Por favor. Não concluída ainda, obviamente. Não, é a minha parte mas, do embarque. deixa eu te falar. Nós recebemos as indicações do vereador Marquinho e a sua a respeito da taxa de embarque, e nós já deflagramos a ação fiscal em relação às empresas, porque elas têm que nos apresentar as taxas que elas recebem mensal e anual, e isso não está sendo feito. Então, eu determinei que fosse feita, já está aberta a ação fiscal, tá? Eu posso encaminhar para vocês os documentos. Importante. Tá? E a Luciene, também lá da tributação, ela está junto comigo nisso, a gente já está fazendo essa parte para poder ver o que a gente pode fazer para poder resolver, mas de início a gente tem que fazer a ação fiscal, para saber o porquê não está repassando e o que foi arrecadado nesse período que ficou sem repasse para a prefeitura. Então tá ok. Tá? Vereador, já estou concluindo. Mas 3 coisas que eu quero fazer o pedido. Eu tenho orgulho de saber que uma das funções principais do vereador é discutir orçamento público, e a partir do momento do PPA, que é o Plano Plurianual, é o nosso momento da gente mostrar para o poder público qual que é o caminho orçamentário a ser guiado. E eu fiquei muito frustrado quando chegou a LDO, que nenhuma das minhas 17 emendas que eu fiz no PPA apareceu. Então eu quero fazer mais um pedido para quando vier a LDO de 2020, que é uma questão optativa do Executivo, mas é nosso papel também, da Sim. questão de absorver as emendas que a gente fez. A gente fez emenda de acessibilidade, tinha a questão do Projovem, que era uma coisa que não é utilizada mais, que nós suprimimos. Gostaria até um dia de ir lá, estar falando um pouco das nossas emendas, para que a gente tenha uma LDO, o próximo PPA, uma coisa mais moderna, para nortear a gestão pública mesmo. É um pedido Sim. que eu faço. Sim. E o segundo pedido, não sei se já está em época da questão da revisão do Código Tributário, que eu acho que primeiro ia ser feito do arruamento e o Código Tributário. E nós fizemos um pedido, que só pode ser do Executivo, que muitos municípios, os idosos, que ganham um salário mínimo, que têm imóveis de até 120 metros quadrados, eles tinham isenção
no IPTU. Isso em diversos municípios. E foi dito que somente através da revisão do Código Tributário. Então, eu quero fazer esse pedido, esse apelo, para que coloquem em pauta isso. Se o município está carente, não pode dar tudo, mas dá 50% a esses idosos que só têm um imóvel no seu nome, que tem uma metragem específica, igual é a questão dos bombeiros. Até 120 metros, os idosos com 60 anos têm uma isenção. Então fica também esse pedido para que vocês vejam com carinho. No mais, muito sucesso, tá bom, Flávia? Obrigada, Se tudo der certo, eu vou lá tomar um cafezinho com você. Vai sim. Vereador Saulo não se encontra, Silvio também, Luiz. Doutor Saulo. Boa noite, secretário. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Saulo. Eu gostaria só de dar boas-vindas à senhora aqui na Câmara e que espero a senhora aqui várias vezes aqui. Que à disposição. A gente tenha uma relação